Memória Petrobras, depoimento de Antônio Leal, entrevistado por Laura Olivieri, Rio de Janeiro, 27 de março de 2007. Realização Museu da Pessoa. Entrevista MPET TEPAT número 10. Boa tarde, Antônio. Boa tarde. Para começar a entrevista, eu queria, por favor, que você me dissesse o seu nome completo, local e a data de nascimento. Antônio Leal dos Santos, nascido no Rio de Janeiro, no dia 4 de março de 1960. Obrigada. E depois queria que me contasse de forma mais sucinta possível um pouco da sua trajetória profissional na área cultural. Bom, sou formado em jornalismo e comunicação e isso me fez me aproximar com essa atividade da área cultural. Tive a sorte de pegar aí a transição da antiga Lei Sarney para o surgimento da Lei Rouanet e comecei a me dedicar a isso. Há 14 anos que eu só faço isso na minha vida, ou seja, estar envolvido com questões ligadas às leis de incentivo à cultura. Tive a oportunidade de acompanhar a consolidação da Lei Rouanet, o surgimento das leis estaduais e municipais de incentivo à cultura, me tornando cada vez mais especializado nesse assunto, o surgimento da Lei do Audiovisual, o incentivo, o mecanismo próprio para o cinema, e estou há 14 anos especificamente só atuando nessa área de incentivos fiscais à cultura, me especializando sempre nisso, acompanhando as mudanças que são constantes, né, em todas as instâncias, federal, estadual, municipal, e acompanhando todo o movimento em torno dos incentivos fiscais à cultura. Vou aproveitar, tinha uma pergunta que estava mais para baixo, mas eu queria que, por favor, você explicasse assim um pouquinho sobre os incentivos fiscais na área cultural, assim, essas leis. A Lei Rouanet é a que a gente mais ouve falar, né? Claro. Na verdade, são instrumentos de fomento, né, onde as esferas federal, municipal e estadual criaram formas da sociedade e a iniciativa privada se envolverem na decisão dos investimentos para a área cultural. Foi, sem dúvida nenhuma, uma forma inovadora, né, de tratar a questão dos investimentos em cultura. Basta comparar e estudar e analisar os índices e dados estatísticos com relação aos investimentos culturais desde que as leis de incentivo fiscal surgiram. Então, o que acontece é que, com uma renúncia fiscal, toda lei de incentivo à cultura ela tem a sua origem numa renúncia fiscal. Através dessa renúncia fiscal e através da aprovação de projetos culturais sugeridos pela produção cultural independente, seja pessoa física ou seja pessoa jurídica, a sociedade, de certa forma, decide para onde esses investimentos irão, né? O papel da instância governamental é administrar, fazer a gestão, né, dessas leis de incentivo à cultura, aprimorando esses mecanismos, corrigindo aí alguns percursos que porventura necessitem de mudança. E o papel da sociedade civil organizada é pressionar, né, os governantes, os responsáveis pelas leis de incentivo, para que esses ajustes sempre venham a atender os interesses do que foi o pressuposto da lei, que é exatamente a sociedade da produção cultural apresentar seus projetos, aprovar e submeter esse projeto previamente aprovado ao convencimento, digamos assim, da iniciativa privada. Aos poucos isso foi sendo muito bem recebido. A partir de um certo momento, as críticas a este mecanismo, né, começaram a surgir. Eu acho que tanto o Ministério da Cultura quanto as secretarias de Estado e municipais estão atentas a essas modificações e já estão aí fazendo os seus ajustes para que as leis de incentivo continuem cumprindo o seu papel de fomento, democratização do acesso, tudo mais, não permitindo concentração, né, em algumas empresas, em alguns conglomerados, e também não permitindo que esses investimentos venham apenas para determinados também grupos culturais consagrados, consolidados, né? Temos que esparçar, né, esses investimentos. Obrigada por essa super explicação, acho que eu nunca entendi tanto. Antônio, me diz como e quando você chegou na Petrobras para ser consultor de incentivos fiscais do programa Petrobras Cultural. Na verdade, eu fui contactado pela empresa, né, porque eu já, além de prestar consultorias para produtores culturais
que desejam ter seus projetos aprovados através das leis e para empresas que desejam investir, né, nesses projetos. Esse meio campo eu já faço há 14 anos. Então eu trabalho para muitos projetos, muitos deles já patrocinados pela empresa, e através dessa minha relação com os produtores culturais, através do meu contato com a produção cultural das mais diversas áreas, cinema, teatro, música, dança, artes plásticas, artes visuais, né, hoje chamada, eu acabei sendo convidado para apresentar um trabalho para a empresa. Já trabalho dando aulas sobre as leis de incentivo, já trabalho participando de seminários, palestras, estudo esses mecanismos há muito tempo. Então, esses mais de uma década de trabalho dedicado a especificamente a essa atividade, eu não misturo com mais nenhum outro tipo de atividade, eu me dedico a isso mesmo, foi que me fez ser convidado para apresentar esse trabalho, e estou há 3 anos próximo da empresa, um trabalho que acredito esteja dando resultados positivos na divulgação desses incentivos, né? E aí como é que é seu cotidiano de trabalho no sentido de se dividir, né, entre as consultorias e a dedicação à Petrobras? Na verdade, o meu cotidiano, assim, eu considero assim de extremo prazer, assim. Eu gosto muito do que eu faço isso com grande estímulo, faço isso assim com grande dedicação, empenho. É uma característica minha, assim, me envolver com os projetos que eu desenvolvo ao longo desse tempo todo. Claro que a minha atividade é uma parte dessa engenharia, digamos assim, né, de um projeto cultural, ou seja, alguém tem uma ideia que não sou eu, é o produtor cultural independente, né, ele que deseja realizar o projeto dele, e ele, na verdade, me solicita para que eu faça, digamos assim, uma embalagem do projeto dele para determinados mecanismos de incentivos fiscais. Um mesmo projeto pode ser aprovado numa lei municipal, numa lei estadual, numa lei federal, em outros mecanismos. Então eu estou ali no meio de campo, atuando servindo a ele como um assessor, um consultor, para que ele possa ter o projeto dele primeiramente aprovado numa lei de incentivo. E a partir daí ele busca a realização disso, a parte decisiva, difícil, que é a parte de captação de recursos, e eu estou o tempo inteiro assessorando até a que a gente chama da etapa final, que é a prestação de contas de todo esse processo, né? Então, o meu dia a dia é esse, estar ouvindo os produtores, indicando para eles quais são os mecanismos mais apropriados para o projeto que ele deseja fazer, e também, na outra ponta, eu trabalho para algumas empresas que utilizam os mecanismos de incentivos fiscais, e então, na outra ponta, eu estou, na verdade, orientando o empresariado, né, principalmente no uso devido, correto dos abatimentos de incentivos fiscais. Então eu fico nessas pontas. O trabalho específico da Petrobras é um trabalho muito prazeroso também, né? Vibro muito com ele, participo dele, me preparo muito para ele, gosto desse trabalho, que é um trabalho de levar a informação, né, de como esses mecanismos funcionam, operam, para pessoas que não fosse esta caravana, né, que a gente faz de divulgação do Petrobras Cultural, das oficinas sobre a Lei Rouanet, eles não teriam acesso. Então eu tenho assim, uma preocupação muito grande no que eu estou dizendo, né, em ter um diálogo sempre franco assim, na formação dessas pessoas, dando a eles condições de conhecerem uma ferramenta imprescindível para quem quer atuar na cultura, né? Que é a possibilidade de estar abordando empresas com capacitação adequada, oferecendo seus projetos, pensando, né, estrategicamente como que eu devo abordar aquela empresa, que ferramentas eu terei para apresentar. Então, o meu dia a dia assim, é estar cada vez mais preparado, informado, atualizado para fazer uma coisa que eu gosto muito, que é repassar as informações. Não guardo nada para mim, né? Tenho prazer em realmente repassar isso. E ao longo do tempo, essa questão de realizar palestras, seminários, oficinas tem ocupado bastante o meu tempo. Tenho até feito muitas palestras e viagens, muitas, mais do que eu fazia, porque eu estou realmente muito dedicado a isso. Aí me conta um pouco, já chegando também para essa parte da caravana, né, das oficinas,
Como é que é isso? Você leva a informação do programa mesmo, Petrobras Cultural, para várias regiões do país que nem saberiam, como você falou, da existência desse programa? A Petrobras te indica? Como é que é? Na verdade, a caravana Petrobras Cultural ela já é parte integrante do programa Petrobras Cultural. Né? Então, a cada edição que o programa é lançado, passa-se um mês no máximo e nós começamos a viajar pelo Brasil, né, dentro de um calendário previamente planejado, onde vamos atuar, qual vai ser a nossa prioridade. E a partir deste calendário, nós começamos a fazer essas oficinas. Então, a caravana Petrobras Cultural ela é composta por dois momentos, né? Por dois módulos, digamos assim. O primeiro, ele é dado pela Eliane Costa, que é a gerente de patrocínio da Petrobras, onde ela passa para os nossos participantes, né, que são milhares ao longo dessa caravana que fazemos, os conceitos do programa, as linhas gerais, as novidades do programa, né, para que as pessoas conheçam como que devem participar do programa, como se envolver com a questão da inscrição, das linhas de atuação, das áreas culturais que naquele ano estão sendo oferecidas. E no segundo módulo entra a minha oficina, né, que é uma oficina sobre a Lei Rouanet, né, que é uma informação que nem todo mundo tem, né, e isso é muito curioso, porque por mais que a Lei Rouanet já tenha aí para 13, 14 anos de existência, nem todo mundo conhece ainda, né, os mecanismos e as formas de como entrar nesse processo. E eu também falo de como que as pessoas devem fazer a sua inscrição no programa. Então, nós levamos um PowerPoint com a apresentação das telas de inscrição que as pessoas vão encontrar ao entrarem no site da Petrobras, né? Como que elas devem escolher a área cultural específica para a inscrição do programa dela, o que eles devem atentar, é chamar a atenção, né, desses participantes dos mais diversos locais do Brasil, da importância de estar atento aos regulamentos que ali estão colocados, para que ele tenha cada vez mais chance de ter o seu projeto selecionado. E é um incentivo, né? Porque além da gente não conhecer muito a população, de modo geral, que não trabalha com cultura, assim, mais especificamente, eu sei que tem muita gente que tem, assim, ou medo ou preguiça, né? Assim, no sentido de, não, mas tem que colocar na Lei Rouanet, isso dá muito trabalho, não tem isso? Tem isso, e na verdade é o seguinte, nós, na verdade, dizemos às pessoas, estimulamos as pessoas para que elas não tenham esse medo. Ou seja, você está diante de um formulário, de um edital, né, de uma seleção pública de projetos, onde vai te pedir estratégias, objetivos, apresentação, vai te pedir um orçamento. É um trabalho técnico que vai te exigir, né? Então muita gente acaba desistindo, né? Ele faz primeiro preenchimento, faz o segundo, e a partir dali ele já começa a ter uma trava, ele vai começando a desistir. O que a gente quer dizer para ele é o seguinte, que ele não deve desistir, que não é uma coisa do outro mundo, né? Até porque a complexidade que porventura possa aparecer nada mais é do que uma exigência de uma competitividade com 5 mil, 6 mil projetos que são inscritos, né? E o programa Petrobras Cultural é muito generoso, né? Porque ele, na verdade, nem exige que o projeto esteja aprovado na Lei Rouanet no momento da inscrição. Nós, quando falamos sobre o programa Petrobras Cultural, como que ele vai se inscrever, atenção aos regulamentos, não desviem, né, o foco do seu projeto, senão o seu projeto vai ser afastado numa primeira triagem, e não é isso que queremos. Nós queremos que você vença essa primeira triagem, porque aí você está participando do jogo, você não foi excluído, né? Nas duas últimas caravanas que fizemos, nós batemos muito nessa tecla, né? Nós estamos aqui para que vocês, primeiro, preencham esses formulários com qualidade, porque é uma competição, de fato, né? E que vocês preencham isso de uma forma que consigam vencer a primeira avaliação, que é a triagem. Se o seu projeto não atende aqueles requisitos regulamentais, você está fora. Então a gente está forçando muito isso, chamando muita atenção para que as pessoas tenham condições de participar. Então, na verdade, essa complexidade é uma complexidade da
disputa, da competição, e o que a gente faz ao ir visitar essas cidades, né, é exatamente dizer a eles: participem, não desistam, você que já participou e que não foi selecionado, volte a inscrever o seu projeto. É uma coisa muito de estímulo, muito de fazer com que as pessoas não deixem de inscrever os seus projetos no programa. Exatamente, se nós pegarmos, por exemplo, as cidades por onde passamos, a maioria delas são cidades que não têm realmente, né, condições de formação, de informação, de circulação de informações acerca do próprio programa, nem da lei, que é aquela coisa de você se dedicar realmente ao preenchimento de um formulário. Às vezes as pessoas param e o que a gente quer é que elas não parem. Eu acho que isso está dando resultado. E como é a escolha desses lugares? Assim, A escolha desses lugares se dá principalmente pela carência de informação, né? Nós definimos isso em conjunto, são várias pessoas envolvidas, né? E agora, o ponto principal é atender a determinadas localidades onde essa informação não circula. E nesta edição 2006-2007, nós só não fomos além das 20 cidades que nós cumprimos, porque as questões do apagão aéreo não permitiram, porque nós desejávamos realmente ter ido a mais localidades ainda. Não podemos, por exemplo, de ir ao estado do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais. Isso acaba sendo quase que obrigatório, porque essas cidades, apesar das informações circularem com frequência, né, a produção cultural já está muito bem desenvolvida do ponto de vista da capacidade sobre tudo isso, eles cobram muito isso também. Então, aconteceram também a caravana aconteceu também na cidade do Rio de Janeiro e tal, mas nós procuramos, mesmo nesses estados onde a informação é mais atualizada, ir em municípios onde a informação é carente. Nós fomos a Nova Iguaçu, nós fomos a Baixada Fluminense falar sobre isso, apesar de estar aqui no Rio de Janeiro também fazendo na cidade. Então, nós, na verdade, fomos na parte de Campos, em Macaé. Então, nós descentralizamos bastante essa informação e acho que a gente conseguiu, assim, cumprir. Foram 20 cidades e gostaríamos de ter ido a mais, mas as malhas aéreas não nos permitiram. Lembramos todos que tivemos problemas esse ano de aeroportos e coisa e tal. Com certeza, mas é bem legal, né? Então, quer dizer, tem todo um esforço de desconcentrar do Sudeste e incluir mais... Isso, a nossa missão, digamos assim, é descentralizar essa informação. As estatísticas do programa têm apontado que isso tem dado resultado, né? Não estamos falando só dos contemplados, mas assim, dos inscritos, né? Haviam estados que não tinham inscrições, hoje já tem, né? Na primeira vez eram pouquíssimas inscrições, as inscrições estão crescendo e o que a gente quer estar sempre avaliando é se esses projetos estão se qualificando, né? Na medida em que eles não são eliminados numa triagem primeira e vão ser remetidos para as comissões. Eu acho que é isso que é a meta, porque o seu projeto, estando dentro da comissão, ele está em pé de igualdade, né? Ali é o olhar da comissão, são as pessoas que vão estar ali. Então, o nosso foco muito forte esse ano foi atenção ao regulamento, foi muito assim detalhado, foram apresentações, oficinas muito minuciosas, tentando fazer com que os participantes estivessem atentos a esse preenchimento. Antônio, me diz uma coisa, digamos que eu tenha, não digo nem um projeto, mas uma ideia cultural e que quero transformar isso num projeto, mas ainda não tenho nenhuma relação com a Petrobras, né? E fico sabendo por alguma mídia que está rolando uma oficina aqui no Rio. Eu posso participar? Ou já vai quem tem já alguma relação com a Petrobras? Como que é assim, essa coisa de também participar da oficina? As oficinas são abertas a qualquer pessoa, basta uma inscrição prévia, né, para que os organizadores dessas oficinas, né, tenham noção da quantidade de pessoas que vão participar procurando dar conforto, atendimento de padrão da Petrobras nessas oficinas, né?
Então, e há também inscrições feitas no próprio local, na própria hora da coisa acontecer. Então, ela é aberta a todos e isso aí, esse ano, acho que foi um ano assim de grande sucesso. Acho que legitimou de vez a questão das oficinas, da caravana em si, porque a chamada é para a caravana do programa Petrobras Cultural, composta desses módulos da apresentação geral e da apresentação específica da oficina, né? Então nós tivemos surpresas agradabilíssimas esse ano, em Olinda, 700 pessoas praticamente interromperam, digamos assim, né, o fluxo normal do cotidiano de Olinda, ruas engarrafadas, as pessoas chegando. Tivemos que realizar um módulo extra, porque as viagens são sequenciais, então nós tivemos em Olinda, mas naquela mesma noite teríamos que já ir para João Pessoa, em seguida já ir para Natal, e tivemos que, fomos forçados, digamos assim, a realizar um outro módulo à noite e ir direto para o aeroporto. Foram 700 pessoas que compareceram. Em Nova Iguaçu, aqui no Rio de Janeiro, nós tivemos que criar uma situação muito inesperada também. Enquanto a Eliane Costa falava a primeira parte da caravana sobre a questão geral do programa, eu fui chamado por mais de 100 pessoas do lado de fora, que ficaram no espaço cultural onde aconteceu a oficina, querendo falar sobre aquilo, porque não teriam mais como entrar no auditório. Fizemos uma apresentação em paralelo, enquanto ela fazia a parte geral, eu adiantava a parte específica para essas 100 pessoas, depois eu retornei para o segundo momento dentro do auditório para 100 e tantas pessoas. Tivemos em Salvador um teatro lotadíssimo, com 3 andares, eram 200 pessoas no mínimo ali, conversando conosco. E é um diálogo muito aberto, as pessoas perguntam dúvidas o tempo inteiro e a gente sempre respondendo. Então é uma experiência, para mim, assim, inesquecível, né? E que cada vez mais nós estamos, digamos assim, dando conhecimento dessa ação do programa, que é uma ação maravilhosa, ou seja, o próprio programa, né, produz uma atividade para estimular as pessoas a se inscreverem e apresentarem os seus projetos, né? Então é um fluxo bastante interessante de informação. E até virar um projeto, né? Às vezes quem não sabe como fazer isso, você... A gente sempre usa uma frasezinha, a própria Eliane fala muito sobre isso também, que vocês vão ter aqui uma possibilidade de compreender, assim, de sair do plano da ideia do seu projeto e transformar isso concretamente num projeto que será apresentado a alguém que precisa entender o que você quer dizer. Então tem algumas técnicas, né, algumas formas de você expressar isso, como estruturar um orçamento, coerência entre esse orçamento e aquilo que você está querendo realizar, né? Eu acho que é uma ação muito interessante. Eu acho que as pessoas, de um modo geral, independente de serem selecionados ou não no programa, estão aprendendo a lidar com isso. Poxa, maravilhoso. Me conta, assim, sobre o programa, num aspecto mais das características, assim, de linha de atuação, uma coisa mais assim. O programa, ele cumpre a sua função de cada vez mais oferecer oportunidade dos diversos segmentos culturais, né, da chamada produção cultural brasileira, ter acesso a esses incentivos, né, a esse financiamento mesmo, esse fomento que a Petrobras, patrocínio que a Petrobras oferece, né? Então, esse ano, algumas áreas, na edição 2007, algumas áreas novas foram incorporadas, como a área de formação, que foi uma área muito, muito, muito solicitada, e a Caravana Petrobras Cultural também tem essa função, né, ouvir, né, os produtores culturais das mais diversas áreas do Brasil com sugestões, e algumas dessas sugestões são acolhidas, né, pelo Conselho Petrobras Cultural e vão ser incorporadas ao programa. Então, o programa é isso, cada vez mais ele se amplia, né, os volumes de recursos aplicados no programa cresceram do ano passado para este ano, né? Então, há uma valorização do ponto de vista financeiro e há uma diversificação de áreas culturais que busca exatamente atender a esta demanda, né, da sociedade. Tem áreas que não estão contempladas, que de certa forma lamentam, né, e fazem nas caravanas as suas queixas. Poxa, por que a área de artes visuais não está?
porque determinada área cultural não está, porque também não dá para o programa ser completo e atender a todas as demandas, né? Certamente que essas demandas são atendidas pela empresa em outras ações da Petrobras, mas dentro da seleção pública nem todo mundo é atendido. Mas o volume de segmentos culturais atendidos é muito grande e tem crescido. Então, artes visuais, artes plásticas não tem? Não nessa edição, né? Mas a Petrobras tem outros mecanismos, por exemplo, que atende artes visuais. No final do ano de 2006, a Petrobras fez um aporte extraordinário, que assim que foi chamado, né? De recursos junto ao Ministério da Cultura, que procura, inclusive, atender várias áreas culturais que não foram, de certa forma, contempladas no programa. Então há uma maneira, e mesmo as áreas que, porventura, né, se porventura tiver alguma área que em todas as ações não forem atendidas, há ainda, né, a possibilidade deste produtor cultural enviar para a empresa de forma direta o seu pedido de patrocínio para ser analisado. Então, a minha experiência, né, com a forma da Petrobras se relacionar, da gerência de patrocínio se relacionar com a produção cultural é a mais aberta, franca e democrática possível. Então, de alguma forma, o seu projeto tem como chegar na empresa. Entendi. E me fala assim, se você puder, né, sobre os critérios utilizados na seleção pública. Esse não é a minha função, nem a minha atribuição dentro desse processo, mas os critérios, na verdade, assim, são critérios que são colocados no regulamento. Em todos os regulamentos, né, que são apresentados as possibilidades de inscrição, existem os critérios gerais. E eu vou me focar basicamente num que, na verdade, é o mérito do projeto, né? As comissões ainda serão formadas após as inscrições, quer dizer, ninguém sabe quem são os participantes dessas comissões de seleção, terão representantes de vários segmentos da cultura, daquela área em que o projeto estará sendo inscrito, e o que vai prevalecer sempre, em todo momento, é o mérito do projeto que está sendo apresentado, não há outro, né? Então, não há nada assim de tão específico que elimine um ou elimine outro, todos acabam sendo, né, que passam nessa triagem primeira, documental e de foco de enquadramento do tema que o projeto se inscreve. Eu acho que a mensagem que a gente tem a dizer com relação a critério é isso: vale o mérito cultural do projeto, e aí é o olhar mesmo da comissão sobre aquilo. A gente sabe que a comissão tem uma tarefa super árdua, né? Quer dizer, ela não consegue colocar dentro daquele limite orçamentário todos os maravilhosos projetos que são inscritos. Então, bons projetos acabam não entrando porque não tem capacidade financeira, digamos assim, para que todos sejam selecionados. Mas o que vai prevalecer sempre é o mérito do projeto. E também eles podem entrar no ano seguinte, né? Reapresentar, quantas vezes o programa estiver, né, se renovando, podem apresentar projetos novos. E a seleção pública é anual? Seleção pública é anual. Anualmente é lançada uma edição, né? Eu estou aqui, na verdade, falando por conhecer, né, e viver esse dia a dia do programa. Esse é um tipo de formação que a gerência de patrocínio é a coordenadora desse processo. A edição acontece anualmente, sempre pegando parte de um ano e parte de um outro. Edição 2006-2007, o projeto é lançado em 2006, a seleção e a contratação ocorrem em 2007, né? E o nosso papel com as oficinas é fazer com que esse número de projetos cresça cada vez mais. E chegue nos confins do Brasil. É isso, esse o objetivo mesmo. Legal mesmo. Me fala, na sua opinião, qual a importância para o Brasil da Petrobras como patrocinadora cultural? A importância da Petrobras como patrocinadora da cultura ao meu ver, esta forma da empresa buscar cada vez mais se aprimorar, né? Os volumes de recursos aportados pela Petrobras à cultura são volumes enormes, são volumes que surpreendem, digamos assim, qualquer levantamento que se faça
sobre o fomento à cultura no Brasil. E este aspecto de democratizar o acesso a esses recursos, né, a preocupação em sistematizar um programa, a preocupação em criar formas igualitárias para que as pessoas participem desse programa, estimulando as pessoas lá distantes do chamado eixo Rio-São Paulo, né? E na seleção pública os resultados também demonstram que essas regiões estão cada vez mais representadas não só no volume de inscrição, mas também no volume de projetos selecionados. Então, a abertura da empresa, né, através dos seus executivos, através das suas orientações conceituais, em cada vez mais buscar se aprimorar, democratizar, abrir transparentemente as formas de investimento, eu acho que isso para mim é a coisa mais importante, né? Dar condições para que pessoas das mais variadas camadas sociais, produtores culturais, a gente sabe que há produtores culturais super experientes, super vividos nesse meio, que a rigor teriam mais, né, chances de estar conquistando patrocínio se isso não fosse apresentado através da seleção pública. Eu acho que isso, para mim, é a coisa mais importante, independente dos volumes aplicados, independente dos conceitos. Eu acho que a coisa mais importante, ao meu ver, da empresa é esta humildade, eu acho que poderia ser esse o nome, né? Em estar cada vez mais aberta a sugestões, implementar propostas que visem democratizar o acesso a esses recursos. Que legal. E você pode me contar assim um pouco da história da atuação da Petrobras nessa área de cultura, assim, quando que surgiu o programa, como é que foi assim, nessa fase mais inicial? Na verdade isso aí é mais assim, essa história eu até sei, mas não em detalhes, mas eu acredito que a gerência de patrocínio, que é a gestora, a coordenadora dessa área, pode situar melhor essa informação. Eu gosto, assim, de memória mesmo. Posso assim falar da história e da experiência vivida da caravana, porque eu vivi isso assim e espero viver ainda muitas vezes. Isso eu acho que é uma experiência que a gente pode falar. Então, no primeiro ano, por exemplo, que aconteceram as oficinas, né, que é um módulo da caravana Petrobras Cultural, a gente percebia uma certa surpresa das pessoas que participavam, uma certa distância. Antônio, desculpa, mas qual foi o primeiro ano? Da caravana? Foi a edição 2005-2006. Aconteceram já duas caravanas Petrobras Cultural. Então, como já realizamos a segunda, foi possível comparar o que aconteceu nas duas edições. E nós voltamos em algumas cidades que havíamos comparecido e outras foram a primeira vez mesmo. Então a gente percebia, no primeiro momento, uma certa surpresa, uma certa perplexidade com aquele volume de informações, né? Fruto da carência mesmo, assim, do contato com tudo isso, né? E no segundo ano a gente já percebeu uma presença em algumas cidades, como São Luís do Maranhão, para mim, é emblemático, né? No primeiro ano nós percebemos assim, as pessoas olhavam para o que nós dizíamos e a gente claramente entendia que aquilo não estava chegando, né? Por mais didático, pedagógico que fôssemos na explicação dos detalhes do programa e de como se inscrever. Já em 2006, Caravana 2006-2007, isso já teve uma resposta muito grande. A gente percebe na participação, nas perguntas, no envolvimento com tudo isso. Então, os resultados já começam a aparecer. Então, a caravana ela tem essa função. E esse ano de 2006-2007, a caravana teve uma coisa adicional que foi muito interessante, que foi uma sugestão acolhida da caravana anterior, que foi disponibilizar no site da Petrobras, do programa, né, um material de apoio, né, uma mini apostila daquilo que estaremos falando lá. Então foi muito interessante que as pessoas já apareciam nas apresentações com aquele material impresso. Quem não tinha, os organizadores da Petrobras já tentavam até levar algumas apostilas a mais, né, para quem estivesse chegando ali e não estivesse sabendo disso. Então isso foi um material muito interessante que serviu de apoio
as pessoas. E você aumenta essa disseminação do acesso, né? Porque estando no site, Exatamente. mesmo se você não vai na cidade... Exatamente. E dentro do site também criou-se uma outra coisa, uma outra ação muito legal, que foram os chats, que já haviam, né? Os bate-papos já haviam na primeira, só que como houve uma divulgação intensa, na minha consultoria, que é a parte dos incentivos, na parte de como participar do programa, nós tivemos que fazer um chat extra. Houve um bate-papo extra, exatamente porque houve um acúmulo muito grande de mensagens na sala, naquele dia de participação. Fizemos, então, se você juntar, né, a caravana nos seguintes aspectos, né? Levar a formação e a informação sobre isso, não só do programa, como da lei de incentivo, que serve para a Petrobras ou não, né? Envolver essas pessoas em torno deste programa, estimulando elas a participarem disso. Criou-se outras formas de participação, como os bate-papos na internet, o material didático que foi disponibilizado, ou seja, cada vez mais estamos nos aprimorando, criando, na verdade, uma multiplicação de informação para aquele produtor cultural que vai até além do programa. Ele pode usar, por exemplo, a Lei Rouanet hoje para viabilizar o seu projeto junto a outras empresas, né? E a gente sempre pede muito que as pessoas que comparecem às oficinas, que elas multipliquem essas informações, né? Que elas não sejam assim donas e senhoras, né, daquela coisa fechada que só eu sei, porque a gente sabe que isso aí às vezes é um poder que as pessoas de certa forma passam a ter, né? Eu, numa cidade onde não tenho a informação corrente, sou o detentor daquele conhecimento. A gente sempre diz que a área cultural isso não funciona, que quanto mais você estimula, circula, você está crescendo junto com as pessoas, aprendendo junto com as pessoas, e é isso que move aí esse trabalho, eu acho. Isso que você falou, uma coisa interessante, me faz até pensar e te pedir para falar mais um pouquinho, porque, por exemplo, a área social, né, que também estou mais voltada para isso historicamente na minha carreira, acaba, ironicamente, tendo uma competição, né? Por mais que esteja todo mundo trabalhando pela causa pública, pelo outro, pela formação, pela disseminação, na hora que você vê que essa ONG aqui também está competindo com aquela numa seleção pública, às vezes gera uma competitividade. Claro, claro. Isso é curioso, porque o sucesso do outro, de certa forma, causa essa competitividade, mas tem que ser uma competitividade leal. Eu não posso esconder uma informação para eu ter algum tipo de benefício numa competição como um outro participante, né? Então eu acho assim, eu tenho assim muita emoção, estou sendo assim bem sincero nesse depoimento em estar envolvido com essa atividade, porque eu já viajo muito independente do programa Petrobras Cultural. Trabalhando com essa coisa das consultorias, reunindo pessoas em seminários, em debates e tudo mais. Mas eu acho que a Petrobras tem um poder de atração, o programa tem um poder de atração de um público muito específico, que é o do produtor cultural, né? E que é uma atividade em constante mutação e em constante renovação. Nós achávamos assim, não precisamos voltar em algumas cidades que já fomos, né? E nós voltamos sim, em muitas delas, e era um público renovado. Não era o mesmo público que estava presente na primeira edição. E assim será nos anos seguintes, porque cada vez mais estamos com pessoas entrando nessa área. No Rio de Janeiro, especificamente, temos um curso de graduação em produção cultural na Universidade Federal Fluminense, né? Que junto com a Universidade Federal da Bahia são as duas únicas universidades federais que têm um curso específico disso, de graduação. Não é um curso de um ano e meio, um curso paralelo, não, é um curso de graduação. Então, essa é uma atividade em que as pessoas estão cada vez mais envolvidas e os mecanismos de incentivos fiscais cada vez mais estão se alterando, se aprimorando. A Lei Rouanet hoje, março de 2007, está passando por uma mudança importante. A lei do audiovisual própria para o cinema, nesse momento, março de 2007, está avançando para mecanismos que vão trazer mais
recursos para o cinema. Então nós temos que estar sempre, quando voltarmos na caravana, estaremos levando essas novidades o tempo todo. Antônio, essa sua última fala é tão assim esperançosa. Me fala um pouco o que é trabalhar com cultura hoje no Brasil. Se teve muitas mudanças, assim, um avanço, essa coisa da graduação. Percebemos que há um avanço. Acho que os produtores culturais já perceberam que necessitam estar profissionalizados cada vez mais, né? As ideias estão partindo para o seu plano de projetos e os projetos precisam ser viabilizados. E a partir daí, eu percebo no meu dia a dia um contato muito grande com diversos setores da área cultural que cada vez mais buscam esse aprimoramento. Então, essa questão da graduação em produção cultural, né, anualmente novos profissionais surgem. Já percebo que muitos deles, em seu segundo, terceiro ano dessa graduação, já começam a atuar em projetos próprios, porque a área cultural tem essa versatilidade, né? Eu vou me formar em jornalismo, provavelmente vou trabalhar numa empresa de comunicação, eu vou me formar em engenheiro, talvez provavelmente vou trabalhar numa empresa de engenharia, mas a área cultural permite que você estabeleça um negócio próprio, né? Que você consiga buscar a sua vocação, a minha vocação na área cinematográfica, a minha vocação na área de música, na área editorial, na área das artes cênicas, onde eu posso ter aqui um prazer naquilo que faço e tentar viabilizar um projeto na área em que eu mais me dedico. Então a área cultural ela tem essa questão assim, trabalhar com cultura hoje no Brasil é isso, né? É você buscar o seu sonho, materializar aquela sua ideia e buscar meios de viabilizar aquilo. Financeiramente estamos falando. Então nós temos que ter com clareza, né, na cabeça os mecanismos disponíveis, os editais públicos, né? Estamos falando de uma forma de fomento que é incentivo fiscal. Existem os editais públicos, né? O próprio Ministério da Cultura, né, que cada vez mais também democratiza as formas de participação da sociedade aos investimentos e aos orçamentos que o Ministério dispõe. Então, é essa atenção, é essa ligação, e eu acho que há sim uma tendência cada vez mais desses agentes que atuam na área da cultura estarem profissionalizados, sim. Contratando gente, gerando emprego, gerando renda, envolvendo pessoas. As áreas sociais, a gente percebe muito isso, a aproximação da cultura com o social, da cultura com a educação. Havia um certo preconceito que a cultura é cultura, que a educação é educação. As coisas se misturam e essa questão da transversalidade que se fala, isso é interessante, né? Então percebemos determinadas comunidades, né, que têm carências do ponto de vista social, atuando na questão cultural e resgatando cidadania, né, a autoestima das pessoas através da cultura. Então essas áreas se misturam, a área ambiental, o meio ambiente também presente em tudo isso. Então meio ambiente, educação, cultura, área social, chega agora a área do esporte também. Então nós estamos aí falando de um conjunto de atuações e de ações e de áreas que vão se misturar. E eu acho que a cultura tem ela está presente em todas elas. Acho que a cultura tem esse a mais, né? De estar presente em qualquer uma dessas áreas, área esportiva, social, ambiental, a questão social. Acho que a cultura está nisso tudo. E está nisso tudo também a participação cidadã, né? A sociedade civil se organizando. Claro, não, isso é fundamental. E eu acho que a própria forma de participação dessas ações como da Petrobras, outros editais, outras seleções e a própria forma que o Ministério da Cultura obriga o cidadão ou uma empresa cultural a apresentar o seu projeto já faz com que você tenha que se organizar, né? Então eu acho que o Ministério da Cultura faz uma gestão hoje de diálogo, né? E é um diálogo onde obriga a sociedade a se organizar, né? A Ancine, que é a Agência Nacional do Cinema, a agência que regula a área do audiovisual, ela quando foi criada, ela resultou de um congresso brasileiro de cinema, onde 50
entidades do audiovisual, depois de muitos anos, começaram a se rearticular e hoje a sociedade civil dentro do audiovisual está plenamente organizada e tem uma interlocução grande com a Ancine. Então, eu acho que a produção cultural já entendeu que ela, independente da sua atuação individual, ela precisa ter uma atuação dentro de algum núcleo organizado, né? E isso é que faz com que haja essa interlocução firme com o Ministério da Cultura. Ó, estamos percebendo uma certa necessidade de aprimorar um mecanismo aqui e acolá, né? Percebemos cada vez mais que a internet é uma ferramenta importante para isso, né? Relatórios, estudos, pesquisas, análises da área cultural hoje. Hoje o site do Ministério da Cultura é uma ferramenta imprescindível para qualquer pessoa que queira atuar na área de produção cultural. Lá tem relatórios, análises de todo o segmento da cultura, a mesma coisa na Ancine. Então as pessoas já entenderam que a informação tem que circular para o bem de todos, né? A democratização a esses estudos, a esses programas, a essas análises faz com que o setor cresça, se aqueça, se movimente, e eu acho que é isso que está acontecendo hoje. Que maravilha. Nossa, que bom ouvir tudo isso. E especificamente voltando e tentando já caminhar a gente para o final, mas para o programa, que você acaba de também dar assim, os conselhos, mas eu queria te pedir assim, que sugestões você daria para quem está escrevendo um projeto para o programa Petrobras Cultural? Fundamentalmente é a frase que abrimos sempre a parte das oficinas, né? Leiam atentamente os regulamentos que são anualmente divulgados em toda edição do programa. Não adianta tentar forçar, entrar com um projeto em um determinado segmento cultural que não consta do programa. Ele não consta esse ano, pode constar no que vem. Isso diminui, digamos assim, as suas chances de ser eliminado numa primeira triagem. Essa é a primeira questão. A segunda questão é a questão do preenchimento do formulário em si, né? O programa Petrobras Cultural busca cada vez mais ser muito didático e facilitador das informações que os formulários exigem. Então, existe uma coisa maravilhosa nos formulários de inscrição da Petrobras, que inclusive este programa já começa a servir de exemplo para outras empresas também fazerem as suas seleções públicas, mas a gente não vê ainda isso nos formulários dessas outras empresas, é que no formulário do programa Petrobras Cultural existe um auxílio para quem está preenchendo. Então, todo campo que vai ser preenchido, existe uma forma de você clicar e entender o que aquele campo está pedindo. Então, a apresentação, quando você clica ao lado de um íconezinho que é uma interrogação, aparece uma explicação do que é uma apresentação. Objetivo, justificativa, orçamento, estratégia, tudo isso, por mais complexo que possa parecer, se facilita quando a gente tem ali ao lado uma forma muito clara do que deve acontecer. Então, usem esta ferramenta. É outra coisa que a gente sempre recomenda, no caso de dúvidas, está ali sempre com aquela questão à frente do seu formulário que está preenchendo. E, principalmente, não fugir do foco daquele tema que você está apresentando. Então, essas são as recomendações básicas que a gente sempre orienta as pessoas para que elas consigam apresentar o seu projeto, 2, com qualidade, de competitividade, né? E que consigam estar ali participando, porque eu acho que a gente tem que estar no jogo. Estar fora do jogo é ruim. Então, se eu preencho errado, se eu preencho indevidamente, eu sou retirado do primeiro momento e isso não é bom, né? Eu quero estar ali dentro da comissão, sendo analisado. Então, a gente sempre diz que é essa a nossa missão, digamos assim, é fazer com que cada vez mais projetos passem dessa triagem e estejam dentro das comissões. Legal. Antônio, para terminar, eu queria que você me contasse o que você achou de participar do projeto Memória Petrobras. Não, eu estou maravilhado, porque eu acho que esse tipo de depoimento, assim, com mais tranquilidade, assim, estar preocupado com que
para que isso serve, né? Ou a gente meio que edita o que a gente está falando. E aqui, na verdade, não. Aqui é uma forma de você contar aquilo que você realiza, aquilo que você produz, o seu dia a dia, o seu cotidiano de trabalho profissional, né? A sua contribuição, digamos assim, para que as pessoas cresçam, né? Para que as pessoas se tornem, de fato, cidadãs e participativas no seu dia a dia. É um projeto que eu assim, reputo assim, de um grande valor e espero que ele continue, permaneça sempre ouvindo cada vez mais pessoas com mais experiências e com mais coisas a dizer do que faz. Antônio, muito De obrigada pela nada, sua prazer, participação. prazer grande.